Olá, bem-vindos novamente aqui ao nosso canal e hoje nós temos um tema diferente para tratar aqui. A gente vai falar da associação que nós temos entre pacientes com TEA, que é transtorno do espectro autista, e TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá bom? Com insônia. Então, o que tem de importante de se falar disso aí? Bom, faz parte, um dos pilares aí do tratamento dessas duas doenças é você tratar o sono dessas crianças. O sono é importantíssimo para a concentração, para a melhora do desempenho escolar, para o crescimento da criança, para o desenvolvimento social. Então, tudo isso é importante ser levado em conta na hora que você está tratando com esses dois distúrbios aqui que a gente está falando de criança, tá bom? Então, nessas crianças, a gente tem dois tipos principais aí. Tem aquela criança que ela não quer obedecer os pais na hora que você pede para desligar tudo, ir para a cama e dormir. E tem aquela criança que ela já tem aquela agitação que você não consegue controlar. Bom, o que acontece? O que a gente pode fazer inicialmente? Seria a higiene do sono. Quando a gente fala de higiene do sono, é falar que a criança precisa ter um horário exato para ir para a cama e dormir. E quando ela vai para a cama, a gente tem que ter em mente que é necessário que ela vá para a cama realmente para dormir. Não adianta você botar seu filho na cama ali e não desligar tudo que for fonte de luz. Existe uma glândula no nosso cérebro, dentro do nosso cérebro, chamada glândula pineal. E essa glândula, quando tem qualquer fonte de luz, principalmente quando a gente está falando de luz azul, ela acaba sendo estimulada e não produz um hormônio que a gente chama de melatonina. Então, você precisa cessar o estímulo luminoso dessas crianças para que essa glândula comece a produzir a melatonina e com isso a criança, depois ali de uns 30 minutos, vai começar um ciclo hormonal que vai induzir a presença do sono, tá bom? Algumas crianças elas não conseguem atingir esses níveis hormonais necessários de melatonina. E aí é quando a gente vai precisar entrar com medicação. E aí a questão da medicação, existe um grande diálogo aí na comunidade que fala de sono, mas aqui no Brasil nós já temos a melatonina liberada numa dose muito mais baixa do que é liberada lá nos Estados Unidos. Então aqui a gente vai trabalhar na dose de 0,21 aproximadamente. Lá nos Estados Unidos a gente já começa com 0,5, mas isso aí é uma discussão ampla, eu não vou entrar nessa discussão hoje. O importante é o que você pode fazer, principalmente educar seu filho. Chegou no horário, tem que ser sempre o mesmo horário para ir para a cama, deitar, desligar tudo, evitar que a luz acabe não permitindo a produção de melatonina. Então, isso aqui é um grande vilão dos tempos modernos, o tablet e o celular. Então, você que deixa seu filho ir para a cama com um tabletzinho, vendo um vídeo, ou assistindo uma TV, ou com o celular, mexendo no celular, isso aí, principalmente se está sem o filtro aí da luz azul, ele vai diminuir a produção de melatonina. Outra coisa importantíssima também, que é preciso falar aqui nessas crianças, é a melatonina, ela vai derivar de um hormônio chamado serotonina, tá bom? É como se fosse um precursor. Isso é um pouquinho mais complicado, mas o importante é como é que se produz serotonina? Dia a dia, prática de esportes, atividade física, escola, colocar seu filho numa atividade aí
de futebol, de judô, de jiu-jitsu, basquete, aula de dança, aprender alguma coisa de violão, de música. Bom, isso aí vai fazer com que ele produza toda essa serotonina durante o dia, que é um precursor. E aí, à noite, você vai ter o estímulo da glândula pineal após cessar as fontes de luz. Então, aquela história de deixar alguma fonte de luz acesa no quarto, isso aí muitas vezes acaba prejudicando, tá bom? E quando nada disso dá certo, procurar um especialista, tentar um tratamento aí mais abrangente, e aí você vai principalmente começar a lançar mão de medicamentos, tá? A gente falou aqui muito da melatonina, mas existem vários e vários remédios que a gente pode estar utilizando, tá? Então, lembrar disso. Higiene ambiental, né? Produção da serotonina durante o dia e à noite, produção da melatonina. Por que eu falei dessas duas doenças no início? Porque a prevalência de distúrbio do sono nessas crianças, ela é muito mais alta. E se você não tem um sono adequado, né, você não tem um sono adequado ali à noite, de manhã você vai ter uma dificuldade maior ainda, tanto para as terapias convencionais, quanto para o convívio dela no colégio e tudo mais. Então, procure um especialista e trate bem o sono do seu filho. É importantíssimo, faz toda a diferença. A criança que está dormindo bem para a criança que não está conseguindo dormir durante a noite. E lembrar que às vezes as crianças acabam, às vezes até enganando os pais, né? Você colocou ela na cama, chega lá, vai lá um pouquinho mais tarde abrir o quarto, ela não dormiu ainda, está mexendo no celular, está fazendo alguma coisa. Então é importante ver se realmente esse sono está sendo reparador ou não. Além da produção, eu falei aqui só da questão de concentração, aprendizado e tudo mais, mas além disso tem diversos outros hormônios aí que são produzidos durante o sono, como leptina, hormônio do crescimento, entre outras coisas. E, inclusive, quando o seu filho está dormindo, ele tem aproximadamente aí 5 episódios de sono REM. Quando a criança atinge o sono mais profundo e chega no sono REM, é como se ela estivesse fazendo uma fixação daquela memória mais importante que ela teve durante o dia. Então, todo o assunto que foi dado para ela na sala de aula durante o sono, quando chega no sono REM, é como se fosse aparando uma grama. Vai aparando uma grama ali, em aquela coisa que está mais enraizada, está mais profunda, que é o mais importante, aquilo ali vai ficar na memória. O resto, aquela memória que é menos importante, ela vai ser apagada. É como se fosse uma proteção para não encher o HD de coisas supérfluas. Então, fica de olho aí no sono do seu filho e procure sempre um especialista. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários e nos procure para mais informações aí. Eu espero ter ajudado mais uma vez vocês e qualquer coisa é só procurar o Dr. Rafa aqui. Estamos sempre à disposição. Um abração.